Olá, pessoal. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida hoje, que você possa mesmo alcançar o favor do Senhor. Não tem coisa melhor do que a gente saber que temos um Senhor em que podemos descansar, confiar, que mesmo quando as coisas parecem estar totalmente descontroladas, sabemos que Ele está no controle, sabemos que Ele não perde o controle de nada. Amém? Eu queria aproveitar que a gente está terminando esse mês de setembro, né? Um mês onde tem um tema bastante relevante, que é sobre a vida, né? Sobre dizer não ao suicídio, e uma realidade que tem sido muito agravante nos nossos dias. Tem pessoas que acham que a gente não deve falar, né? Que quanto mais fala, mais ibope dá e mais agravante o problema fica. Mas eu sou a favor de falar, né? Dessa realidade, de debater, de discutir. E esse foi um tema bastante falado durante esse mês de setembro. Eu acho importante porque é algo que tem acontecido e a gente não pode fechar os olhos, né? E fazer de conta que nada está acontecendo, que está tudo bem. E principalmente no nosso meio, né? Quando eu falo nosso meio, eu falo no âmbito espiritual, né? No meio evangélico. A gente vê as notícias pelas redes sociais, muitos pastores tirando suas vidas, né? E aí fica um questionamento, né? Porque são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que sabem o que isso significa, né? E o que acontece, né? O porquê de todos esses acontecimentos. Primeiro, a gente sabe que tem um movimento espiritual, que a gente sabe que não é só no físico que as coisas acontecem, né? Existe um mover espiritual por detrás, mas eu queria focar na palavra nesse momento, nessa hora, para poder deixar uma palavra, né? Tanto para você que é um líder, que é um pastor, que é um apóstolo, que é um obreiro da casa do Senhor, como não, porque independente de classe, de raça, independente de seja lá quem for a pessoa, ninguém está se isentando disso, né? Então, para a gente entender que é o ser humano, né? Não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem gênero, não tem quesito espiritual. Então, a gente precisa entender, é o ser humano. Mas a palavra de Deus, Jesus, ele deixa uma palavra muito interessante lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 ao 30, que ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Indo para o ponto do ministério, né? Para a questão do obreiro, do pastor, do líder, do apóstolo, que tem uma missão. Primeiro que a igreja, ela não é nossa, né? Eu já tive várias crises também, não vou dizer para você que não, porque eu ouvi uma frase assim: o trabalho que mais me esgotou e mais me cansou foi pastorear a igreja. E eu sou pastora de igreja há 15 anos e é cansativo, porque você lida com pessoas, você lida com vários tipos de problemas, mas não pode ser algo, né, que te esgote, porque Jesus é a fonte de vida, né, das nossas vidas, e a igreja é do Senhor. Ele já morreu pela igreja, nós não precisamos fazer isso. O que nós precisamos é entender que nós não somos super-heróis, que nós somos seres humanos, limitados, falhos,
e que o problema é dele e que a responsabilidade da igreja é ele, e o que nós não podemos fazer é ele quem pode. E muitas vezes nós queremos tomar, né, o lugar de Deus e querer resolver o problema de todos, e aí vem a sensação de impotência, de incapacidade, porque nós não podemos, né, é só Deus mesmo que pode. E aí eu acredito que vem o esgotamento e o cansaço. Então a gente, como líder, como pastor, a gente tem que aprender a descansar, né? Porque a obra é de Deus. Nós somos responsáveis, somos mordomos, Deus nos confiou algo, mas Ele jamais iria nos dar algo que nós não pudéssemos suportar, algo que a gente não pudesse carregar. Ele diz na sua palavra: você está cansado? Vem a mim, né? Toma o meu fardo que é leve e dá o seu para mim, se está pesado, né? A própria palavra de Deus diz que Ele jamais nos daria algo que a gente não pudesse suportar, e mesmo que fosse, Ele daria o livramento. Então o que é que está acontecendo, né, com essa liderança, com esses líderes, né, que estão se esgotando, né, e estão se entregando dessa forma? O apóstolo Paulo diz que o chamado era tudo para ele, né? Que ele se gastava e se deixava gastar. O chamado, ele tem que ser para nós algo que nos dá alegria. Dá algumas tristezas, sim, mas tem que nos dar motivo de satisfação. O chamado tem que ser algo que agrade o nosso coração, né? Que nos traga mesmo prazer e não tristeza somente, né? Há momentos, sim, desgastante, momentos de frustração, momentos de ingratidões, né? Porque às vezes a gente faz para as pessoas esperando, né, pelo menos um obrigado, né, assim, mas às vezes nós esquecemos que o que nós fazemos é para Deus e a nossa recompensa vem dele. O ser humano, infelizmente, é tão falho quanto a gente também é, né? Então não vamos esperar nada do outro, nada do homem, né? Temos que esperar de Deus. E temos que ter alegria no nosso chamado. O profeta Jeremias, ele é um exemplo dessa alegria. Quando ele era perseguido, quando ele tinha vontade, às vezes até de sumir, desaparecer, mas aí ele dizia assim, lá em Jeremias no capítulo 15, quando a tua palavra vem a mim, aí aquilo me transborda de alegria, eu não consigo, né? Não consigo. Então o chamado, ele tem que ter esse peso mais de alegria do que de tristeza. Senão não é de Deus, meu irmão. Senão não é de Deus. Se está pesado demais, se está entristecendo demais, não pode ser de Deus. Porque aquilo que é de Deus, ele traz alegria. E a gente tem que chegar ao final da nossa carreira, como disse o apóstolo Paulo. Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos guardar a nossa fé até o fim. Não vamos deixar que nada roube a nossa fé. Amém? Eu quero desejar uma bênção de Deus sobre a tua vida, que Deus venha mesmo capacitar, que Deus venha mesmo dar unção para você prosseguir nessa caminhada. Você talvez que não é um servo de Deus, que também tem passado suas lutas, suas dificuldades, que o Senhor possa te abençoar e te direcionar nesses dias, mas que você venha combater o bom combate. Talvez a sua missão é como mãe, né, e seu desgaste tem sido com os filhos. Talvez a sua missão é como esposa, seu desgaste tem sido com o marido. Não sei qual é a tua missão, mas combata o bom combate, né? Complete a sua carreira e, acima de tudo, guarde a tua fé. Um beijo no teu coração e até!